No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, com destaque para as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta segunda-feira, hoje, 22 de março, você confere. Após decisão judicial, cogestão está de volta aos municípios e novas regras permitem a retomada da atividade econômica com restrições. Veja o que muda a partir de agora. Pelo segundo ano consecutivo, Romaria de Caravaggio vai acontecer de forma virtual. Movergues lança manifesto pedindo união da cadeia moveleira para evitar aumento de preços e competitividade do setor. Mais um bingo clandestino é flagrado funcionando em Bento Gonçalves. Acidente na BR-470 em Garibaldi resulta na morte de um motociclista sábado à noite. Rumo ao rebaixamento, Esportivo perde o clássico da Polenta pelo Gauchão. Destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. A primeira remessa de vacinas contra a Covid-19 do consórcio COVAX Facility chegou ao Brasil na tarde do domingo. São 1.022.400 doses do imunizante Oxford, produzido pelo laboratório SK Bioscience da Coreia do Sul. A expectativa do Ministério da Saúde é que até o final do mês cheguem mais quase 2 milhões de vacinas da mesma farmacêutica. O cronograma inicial prevê o recebimento de mais 6 milhões e 100 mil doses da vacina de Oxford até o final de maio. O contrato brasileiro completo com o COVAX Facility, aliança global com 191 países liderados pela Organização Mundial da Saúde, indica a compra de 42 milhões e meio de doses. As vacinas recém-chegadas ao Brasil serão distribuídas de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. O governo do estado publicou novo decreto com a atualização das regras de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. Além de permitir aos municípios adaptarem os seus protocolos à realidade local, o documento prorroga a suspensão das atividades não essenciais das 8 da noite às 5 da manhã do dia seguinte, nos dias úteis e durante todo o fim de semana e feriados. As novas medidas já estão em vigor e se estendem até 4 de abril. Desde a sexta-feira, as regiões que aderiram à cogestão já puderam iniciar a revisão para atualizar os seus planos considerando as mudanças nos protocolos da bandeira vermelha. As prefeituras podem adotar restrições mais severas, mas não menos rigorosas do que o que determina o decreto estadual. Não há prazo para a atualização dos planos regionais, devendo ser utilizadas as regras da bandeira preta até que isso seja feito. A partir dos decretos municipais, as regras já passam a valer nas respectivas cidades, embora os planos sejam analisados pelo governo do estado, que poderá pedir ajustes, caso seja necessário, antes da publicação. Independentemente das regras locais, a suspensão geral de atividades não essenciais entre 8 da manhã e 5 horas entre segunda a sexta-feira e aos fins de semana e feriados é válido em todo o estado até 4 de abril. Para restaurantes e lancherias, o horário limite para atender os clientes de forma presencial é até às 18 horas nos dias úteis, não podendo mais abrir em outros horários. O atendimento pode ser feito na modalidade Pague e Leve, drive-thru, entre 5 da manhã até 8 da noite, em todos os dias de semana, inclusive feriados, sábados e domingos. Nos supermercados, o limite de funcionamento é até 10 da noite em qualquer dia da semana. Todos os serviços podem operar no modo delivery, teleentrega. Os demais, ou melhor, as demais atividades essenciais, como farmácias, clínicas médicas, postos de combustíveis, entre outros, não têm restrição de horário. Diante da suspensão da liminar que impedia a aplicação da cogestão regional do modelo de distanciamento controlado,
A Prefeitura de Bento Gonçalves publicou decreto com as novas regras que valem aqui no município. Elas permitem a retomada com restrições do comércio e também dos restaurantes. Já o protocolo regional de cogestão deverá ser atualizado durante a semana. Até a atualização e implementação, o município vai adotar as medidas sanitárias previstas na bandeira vermelha. Com isso, praticamente todas as atividades comerciais e industriais poderão funcionar obedecendo sempre os limites de capacidade, os horários estabelecidos e o cumprimento rigoroso das medidas de distanciamento, o uso de máscara e a distribuição de álcool em gel. Na área de serviços, sejam eles essenciais ou não essenciais, as regras também foram flexibilizadas, imperando o bom senso e a conscientização dos frequentadores e a fiscalização das medidas por parte dos proprietários ou gestores. As regras permitem ainda a manutenção do atendimento com restrições de trabalhadores de forma presencial em atividades como serviço público, lotéricas, bancos e sindicatos. A realização de missas também será permitida, assim como as feiras livre e ecológica e as competições esportivas oficiais, as quais também terão limitação de público. No transporte coletivo, executivo, seletivo, intermunicipal e interestadual, a lotação máxima será de 50% dos assentos, sendo obrigatório o uso de máscara e a abertura de janelas para a efetiva renovação do ar. Cinemas, drive-in, feiras, congressos, eventos, festas, festejos e procissões continuam cancelados. A partir de agora, os moradores de Bento Gonçalves que desejarem se desfazer de algum material residual que não pode ser depositado para reciclagem, podem acionar o setor de resíduos da Secretaria do Meio Ambiente através do WhatsApp. Através desse canal, todos ficarão sabendo como descartar, por exemplo, eletrônicos, pneus, óleos, medicamentos, embalagens de agrotóxicos, além de madeira, ferro e alumínio, entre outros bens. O contato é através do número 3055-7190, onde o cidadão pode até tirar as suas dúvidas, agendar a coleta e até sugerir melhorias e fazer reclamações. A ideia com o novo canal é agilizar o atendimento e evitar que produtos sejam descartados indevidamente, podendo causar danos à saúde e também ao meio ambiente. O setor moveleiro gaúcho não consegue mais segurar o preço ao varejo devido aos sucessivos reajustes nas matérias-primas, nos componentes, acessórios e embalagens aplicados desde maio do ano passado. De forma construtiva, a Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul, a Movergs, lançou manifesto pela união de esforços dos diferentes elos da cadeia para o enfrentamento desse momento crítico de retomada do setor. O documento tem a anuência de 7 entidades moveleiras gaúchas e propõe a busca de um diálogo construtivo entre os pares da cadeia de madeira e móveis. Pois é, pessoal. Momento bem delicado, um momento que requer muita reflexão, e é por isso que a Movergs vem através desse manifesto que está agora circulando pelo Brasil todo, pedir que haja uma colaboração entre toda a cadeia produtiva, no sentido de nós nos mobilizarmos em relação a todos esses aumentos de insumos, de componentes, de matérias-primas que está existindo. O diálogo é fundamental, mais um motivo desse nosso manifesto. Mas é preciso que haja esse lado colaborativo por parte de toda a cadeia. Está impossível nós absorvermos esses custos tão elevados de produção. Olha só, o faturamento do setor moveleiro está negativo. As margens cada vez mais complicadas e mais comprometidas. Falta matéria-prima, tem atrasos nas entregas também, fora o abuso dos aumentos. A inflação, então, crescente cada vez mais, com movimentos ali por parte da economia para tentar frear esse crescimento. O prejuízo é para todo o setor, gente. Por isso que nós chamamos
Nós queremos a união de toda a cadeia para que a gente possa enfrentar de maneira positiva, construtiva, com inteligência, enfrentarmos esse momento. Nós sabemos que a união de todos, como eu já frisei, traz os melhores resultados. É por isso de toda essa nossa mobilização e principalmente do manifesto. E olha, a Abimóvel, que é a nossa entidade mãe a nível nacional, é fundamental nesse momento justamente para entrar com ações junto ao governo federal, de pelo menos, quem sabe, conseguir a isenção dos impostos e aí sim nós podermos importar matérias-primas também para ter melhor competitividade. A situação é crítica, é delicada, é difícil, mas temos certeza de que, mais do que nunca, o slogan da Moverdes nesse momento é extremamente relevante. Unir para fortalecer, renovar para crescer. O manifesto foi enviado a entidades empresariais e governamentais como a Abimóvel, para a Fiergs e Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Turismo. Atualmente, o estado é o segundo maior produtor de móveis do país, conta com aproximadamente 2.800 indústrias moveleiras e gera mais de 36 mil empregos diretos. É também o segundo maior exportador de móveis do Brasil, tendo faturado somente no ano passado mais de 8 bilhões e 200 milhões de reais. A edição 2021 da Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio, de Farroupilha, ocorrerá mais uma vez de forma virtual em virtude do avanço do coronavírus. A programação preparatória para celebrar a Romaria de Caravaggio, que neste ano chega à sua 142ª edição, começou no final de semana com a novena dominical. Meu irmão, minha irmã, devotos de Nossa Senhora de Caravaggio, mais um ano iniciamos a preparação e a 142ª Romaria a Caravaggio. Como nós sabemos, o atraso da vacina é também a impossibilidade de nós nos reunirmos presencialmente. Por isso, nos unimos online, nos unimos graças à internet, faremos este esforço para estarmos juntos. O apelo, ó Maria, Mãe de Caravaggio, ajudai-nos a estar a serviço da vida como compromisso de amor, deve nortear todo este caminho que vamos fazendo até o 26 de maio, quando celebraremos a festa de nossa padroeira. É vida que cuida da vida. Participe conosco, estejam conosco, façam também a vossa prece de casa, mas estejam conosco para rezarmos, suplicarmos e vencermos com as nossas atitudes responsáveis esta pandemia. Em 2020, a Romaria Virtual atingiu recordes de audiência e engajamento em todas as plataformas digitais do santuário. Conforme a organização da Romaria, mais de 1 milhão de internautas acompanharam os conteúdos publicados no Facebook, Instagram e também no YouTube. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma.
óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. Muitas nuvens permanecem sobre o Rio Grande do Sul ao longo da semana e são esperados períodos de nublado a encoberto na maioria das regiões. Com a atmosfera quente e úmida, o tempo segue sujeito à instabilidade no estado, com o sol podendo aparecer entre nuvens em diversas localidades. A circulação de ventos ainda vai deixar o tempo instável na faixa leste da região sul do país. Nesta terça, chove forte, principalmente durante a madrugada e o começo da manhã, entre o litoral do Paraná e de Santa Catarina, incluindo a região de Florianópolis e o Vale do Itajaí. Na Grande Porto Alegre, dia de tempo instável, com chuva a qualquer hora. Em grande parte das outras áreas da região sul, o dia vai começar com aberturas de sol e as pancadas serão muito isoladas apenas no período da tarde. Em Porto Alegre, mínima de 20, máxima de 26 graus e em Curitiba, mínima de 18 com máxima de 30 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para terça-feira sol com muitas nuvens durante o dia, com a chuva podendo ocorrer a qualquer momento. As temperaturas devem variar nesta terça-feira entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. No Jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Esse final de semana foi de muita expectativa e incerteza. Eu diria até de temor, por parte principalmente dos comerciantes, dos profissionais liberais e umas pequenas indústrias que estavam impedidas de funcionar nos últimos 15 dias. Pois na sexta-feira à noite, o mesmo juiz que havia impedido a Prefeitura de Porto Alegre de distribuir o kit contra o coronavírus ou seus efeitos, tinha na sexta-noite dado uma liminar em função de um pedido de alguns sindicatos para que o governo do estado suspendesse aquilo que havia anunciado durante a tarde, que iria permitir a cogestão, a volta da cogestão com as prefeituras municipais, a fim de que se pudesse avaliar melhor dentro de cada território o que estava acontecendo. E daí, com alguma parcialidade de gestão, poder o comércio, os profissionais liberais da grande maioria dos setores voltarem a funcionar. Mais uma vez, o terror foi instituído através da decisão deste mesmo juiz que simplesmente numa pernada, à noite, sem ouvir ninguém a não ser pessoas ligadas a partidos políticos, ligadas à defesa de alguns movimentos que não condizem com os interesses da livre iniciativa e sem referência nenhuma médica,
sem referência nenhuma de nada a respeito desse momento que pudesse ser considerado sério, simplesmente impedia que aquilo que todos esperavam minimamente para melhorar um pouco o quadro econômico fosse possível de ser atingido. Mas graças a Deus e um desembargador lúcido, no domingo a decisão liminar foi cassada. E assim hoje, segunda-feira, vimos os comércios abrindo, profissionais liberais de muitos setores abrindo, enfim, as coisas voltando parcialmente ao normal. Mas se dependesse desse juiz, desse sindicato e dos deputados do PSOL no mês passado, e até agora também, nada disso seria possível. A pergunta que fica é como é que pode um juiz, sozinho, fechado num gabinete, querer impor a sua vontade em cima de uma decisão, no mínimo, questionável em todos os sentidos, impor a todo o sistema, a todo um Estado, como as coisas vão funcionar em termos sanitários, em termos de um combate à pandemia. Há muita coisa estranha aí e certamente há. Mas como nós todos que já estamos vivendo na incerteza de todas as consequências, inclusive de decisões de administradores colocados no poder por decisões, obviamente, políticas democráticas, como vamos conviver já com a incerteza de decisões milaborantes de administradores públicos, agora na expectativa cada vez de vir uma decisão dessa, de um homem só fechado num gabinete, ao arrepio, não apenas do que é preciso e a maioria entende que seja necessário nesse momento, mas sobretudo ao arrepio da melhor interpretação do que seja a sua função e dos princípios que norteiam legalidade e ilegalidade. Que momento difícil estamos vivendo. Mas pessoas profissionais, funcionário público como esse juiz, com todo o respeito, deveriam pensar melhor antes de tomar atitudes desenfreadas como essa. Pensem nisso e fiquem com Deus. Está virando rotina. Novamente, integrantes da fiscalização de Bento Gonçalves flagraram mais uma casa de jogos clandestinos na noite do último sábado. Além do bingo clandestino, também foram flagrados, outros 5 estabelecimentos descumprindo as regras da bandeira preta determinadas pelo governo do estado. Ninguém foi preso. As ocorrências da Operação Ticui da RS resultaram ainda na vistoria de 45 estabelecimentos e no registro de 6 casos de aglomerações. Foram emitidos 10 autos de orientação, 6 de infração e 135 pessoas abordadas em diversos bairros da cidade, além do Vale dos Vinhedos. Entre os estabelecimentos autuados, alguns bares, uma loja e um distribuidor de bebidas. Os proprietários foram autuados por descumprirem as regras determinadas pelo governo do estado, no caso da bandeira preta. Quanto ao bingo clandestino, o registro foi feito na rua Salgado Filho, no bairro São Bento, por volta das 11 horas da noite. A casa de jogos já vinha funcionando há várias semanas e os fiscais flagraram algumas pessoas jogando no local, apesar do adiantado da hora. Todas foram dispersadas do local e o responsável foi autuado. Foram recolhidos ainda 15 máquinas de jogos e R$ 1.410 em dinheiro pela Polícia Civil. Foi a terceira casa de jogos clandestinos flagrada em Bento Gonçalves somente neste mês. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta segunda-feira os números expressivos dos casos de Covid-19 em todo o estado. A ferramenta está disponível no site covid.saude.rs.gov.br e monitora os casos da doença em todos os 497 municípios gaúchos.
Somente aqui na capital do vinho, a UTI do Hospital Tacchini registrava 40 pacientes internados com a Covid-19, 7 a menos em relação ao boletim da sexta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 23 leitos eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 40 respiradores, 10 a menos que o levantamento apresentado na sexta. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 100 unidades, atualmente 70 pacientes seguem internados, 3 a mais se comparados aos dados anteriores. As informações que constam no portal são alimentadas com dados repassados todos os dias pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. 2 pessoas ficaram feridas em um acidente sábado à noite na BR-470 aqui em Bento Gonçalves. O condutor de um dos veículos estava embriagado e foi preso pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi levado para a delegacia, onde pagou a fiança de R$ 1.500 e foi liberado. O caso ocorreu por volta das 7 horas da noite, no quilômetro 211 da rodovia, próximo ao acesso ao bairro Nossa Senhora da Saúde. O motorista de um automóvel Cadete, com placas aqui de Bento, seguia no sentido Veranópolis-Bento Gonçalves e, quando foi fazer a conversão à esquerda para acessar o bairro, não percebeu a aproximação de uma BMW com placas de Veranópolis que vinha no sentido contrário. Os veículos acabaram colidindo frontalmente. O motorista do Cadete, um homem de 49 anos, e uma mulher de 27, passageira do veículo, tiveram ferimentos leves. O motorista da BMW não sofreu ferimentos. Um morador de Bento Gonçalves perdeu a vida na noite do sábado na BR-470 em Garibaldi. Emerson Diego Costa Werner da Silva, 33 anos, perdeu o controle de sua motocicleta, uma Honda CB 300, e colidiu contra uma placa de trânsito na rodovia, falecendo antes de receber socorro médico. O acidente ocorreu por volta das 10 horas da noite, na altura do quilômetro 223 da BR-470, próximo ao trevo da Tela Sul. Uma equipe do SAMU de Garibaldi compareceu no local e constatou o óbito do motociclista. Emerson Diego era natural de Santo Ângelo, mas morava em Bento Gonçalves há vários anos. Longe, bem longe do futebol que o levou a ser campeão do interior no ano passado, o Esportivo sofreu no domingo a sua 4ª derrota seguida no Gauchão e é forte candidato ao rebaixamento. Jogando no Centenário, o Alviazul perdeu o clássico da Polenta para o Caxias por 2-1. Agora restam 6 jogos para o time de Rogério Zimmermann apagar as fracas atuações apresentadas até o momento no campeonato. O primeiro gol do Caxias foi anotado por Gustavo Gomes aos 30 minutos do primeiro tempo, no único lance de perigo devido à péssima qualidade apresentada pelas equipes. A inércia perdurou no segundo tempo, com um futebol fraco, deficiente e sem lances de gol. Mesmo assim, novamente aos 30 minutos da etapa complementar, o Caxias ampliou, desta vez com Gustavo Ramos, que chutou forte de fora da área, fazendo 2-0. O gol de honra do Esportivo saiu nos descontos aos 52 minutos com Michael. Agora, o Esportivo se prepara para um jogo duríssimo, fora de casa. Na quinta-feira, dia 25, vai a Ijuí, onde enfrenta o São Luís a partir das 8 horas da noite. O time de Bento Gonçalves é vice-lanterna no campeonato com apenas 3 pontos, 2 gols marcados em 5 jogos disputados. Estes, então, os destaques do jornal TV Com desta segunda-feira. Nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!